Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje, nesse tempo da nossa reunião de oração, o texto da palavra que está em 2 Crônicas, no capítulo 14, no versículo 9. Nós vamos ler até o versículo 12. E esse texto diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou a Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. E clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Que o Senhor aplique a palavra dele no nosso coração. Eu acho interessante algumas orações que aparecem na Bíblia e se tornam, assim, referência para nós, de como nós chegamos à presença do Senhor. Como nós devemos chegar na presença do Senhor? Asa foi um rei de Israel. E aqui há um momento difícil, né? Há um momento difícil aqui, há uma situação muito difícil aqui. Basta nós olharmos para o texto que nós lemos, que diz que aquele exército que foi contra o povo de Deus, ele tinha 1 milhão de homens e 300 carros, né? Então era muita gente. Era como que uma luta desigual. E qual é a atitude de Asa, né? E qual que deve ser a nossa atitude também diante de problemas difíceis? Porque assim como há um problema difícil estabelecido aqui, nós também passamos por momentos difíceis. Momentos que nós falamos assim, olha, eu não sei o que fazer em relação a isso. Mas Asa, ele nos dá algumas lições aqui sobre como nós devemos nos portar nessa situação diante do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui é que Asa, ele clamou ao Senhor. Ele tinha um exército também. Certamente que ele tinha também capacidade, mas ele sentiu essa necessidade de não confiar no seu exército, não confiar na sua força, mas clamar ao Senhor, clamar por socorro ao Senhor. O Salmo 46 diz que o Senhor é um socorro bem presente nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades, né? Uma segunda coisa que nós vemos da oração de Asa aqui é que Asa orou ao Senhor. Mas orou ao Senhor de que maneira? Orou ao Senhor de uma maneira pessoal. Olha o que diz aí o versículo, quando começa a oração de Asa no versículo 11. Primeiro ele clamou ao Senhor e diz lá, clamou ao Senhor, vírgula, seu Deus, né? Seu Deus. Quando você clama ao Senhor dessa maneira também, como um Deus pessoal. Interessante que isso é uma marca da vida de Paulo, é uma característica, é um traço de caráter de Paulo, como cristão, como servo de Deus, né? Você vai ver Paulo falando também dessa maneira. O Senhor, meu Deus. Lá em Filipenses ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, né, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Lá em Filipenses 4,19. Quando nós vamos lá para Atos, no capítulo 27, que ele está naquele naufrágio, ele se levanta e diz assim, olha, esta noite, o Deus de quem eu sou. Então há uma identidade daquele que está orando com o seu Deus. É assim que você vê também? Gente, que conforto que dá a gente orar e saber que aquele a quem nós estamos dirigindo o nosso clamor, ele é o nosso Deus, sabe? Um Deus pessoal. Então, eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes, muitas orações nossas não são respondidas porque elas não têm essa característica de que você está se dirigindo a um Deus que é o seu Deus, o seu Senhor, o seu dono, né? Então isso faz toda a diferença na oração. Outra coisa que nós vemos que ele suplica de uma forma assim determinada, ajuda no Senhor, nosso Deus, contra os nossos inimigos, né? Eu não sei se você tem
esta, 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 esta maneira de ver assim a oração, que é interessante, importante nós identificarmos o nosso inimigo, né? Nós identificarmos o que está acontecendo. Às vezes, queridos, nosso inimigo somos nós mesmos. Às vezes nós vamos clamar ao Senhor na verdade nós, Deus, o Espírito Santo nos traz aquele discernimento de que aquela situação está daquela maneira porque nós nos portamos errados, porque nós agimos de maneira equivocada, porque nós não buscamos o conselho de Deus antes de buscarmos ao Senhor em oração. E aí, quando nós vamos para clamar ao Senhor, nós, nós não estamos com essa identidade do inimigo. Né? Como eu creio que Deus aprova, irmãos, nós reconhecemos o nosso inimigo. Às vezes o inimigo somos nós, às vezes o inimigo é o inimigo mesmo, é o diabo mesmo, que você vê claramente que ele está querendo fazer ali um estrago aí na sua vida. Mas em todas essas coisas, Deus tem ferramentas. Basta nós olharmos lá para Efésios capítulo 6, quando Paulo está falando ali, ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus para estar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo ele tem as suas ciladas, mas o Senhor nos dá ferramentas. E se você olhar aquelas ferramentas lá, aquelas ferramentas ela tem a ver com a palavra de Deus, com o fato de você ler a palavra de Deus, conhecer o seu Deus, conhecer também o seu inimigo, e você se dirigir em oração a Deus, reconhecendo aquele que vem contra você. Uma outra coisa que nós vemos também é que ele orou com confiança. Quando ele diz lá no final do versículo 11, ele diz assim, não prevaleça o inimigo, não prevaleça o inimigo, né, contra ti, não prevaleça contra ti o homem, né? E aí ele vai dizer assim, antes no versículo 11, ele vai dizer assim, Senhor Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Então a multidão ali era o inimigo, mas é interessante que ele fala também especificamente do homem. E ele fala, em ti confiamos. Então nós precisamos ter essa leitura, né, do momento que nós estamos vivendo e temos essa confiança no Senhor. E é interessante, se você olhar do versículo 12 até o versículo 15, você vai ver que o Senhor responde à oração de Asa. E o Senhor responde à oração de Asa não é como uma forma mágica, não. Você vai ver ali nesses versículos ali que Josafá, ele faz essa oração e depois ele faz a sua parte também. Ele luta com o exército dele. Né? O exército dele era bem menor? Certamente, era bem menor. Mas quando a gente olha, irmãos, quando a gente olha, por exemplo, para a experiência de Gideão, quando aquela multidão vem contra ele, e Deus vai selecionando ali, Deus primeiro fala assim para Gideão, olha, fala para os tímidos, para as pessoas que estão com medo, para eles voltarem para casa, e vai levando, depois fala assim, ó, fala para eles, leva eles até o riacho, e observa como é que eles vão tomar a água lá no riacho. E é interessante que daquilo tudo vai sobrar 300 pessoas, 300 homens somente para o exército de Gideão. E com aqueles 300 homens, Gideão vence. Porque na verdade, são os 300 e mais todo o exército de Deus com ele. A mesma coisa acontece aqui. Então eu não sei, querido, qual é a luta que você tem passado, qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas eu queria que você guardasse aqui essas características, essas dicas aqui, esses exemplos de Asa, né? Que clamou ao Senhor, né? Que orou ao Senhor como um Deus pessoal, que suplicou ao Senhor ajuda, né? Que orou ao Senhor confiando nele e que foi atendido, né? Foi atendido. Por quê? Quando mostra aqui que ele foi atendido, é porque todas as providências que Asa tinha tomado antes, sabe, de clamar ao Senhor, sabe, de reconhecer a desigualdade ali e pedir ao Senhor socorro, né, de confiar no Senhor, aquilo ali, os requisitos ali foram preenchidos e o Senhor deu vitória.
né? O Senhor deu vitória. Na visão do homem não haveria possibilidade da vitória. Haveria possibilidade de uma luta e de uma derrota, mas com Deus a vitória é garantida, né? Então que a gente possa guardar isso no nosso coração e que nessa noite mesmo a gente possa experimentar fazer isso, clamar ao Senhor, sabe? Confiar no Senhor, buscar o socorro do Senhor. E depois, de repente, daqui um tempo, às vezes pequeno, até mesmo numa semana como esta, você poder dar o testemunho: olha, eu orei ao Senhor e o Senhor me deu vitória. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Queria orar por você agora. E queria que você tomasse isso. O nosso tempo aqui é curto, né? Se a gente fizer um vídeo muito longo aqui, a gente nem consegue depois mandar ele para o YouTube. Fica muito difícil. Mas nosso tempo é curto. Mas que você pegasse essas lições aqui dessa oração de Asa e aplicasse na sua vida. Lê depois com calma esse texto. Observa, por exemplo, quando ele fala que é o Senhor, ele orou ao Senhor seu Deus. O que ele queria dizer aquilo? Você vai olhar aqui a partir do versículo 14, no versículo 1, você vai olhar as reformas, as coisas todas, as providências todas que ele tomou, sabe? Diante da nação ali, diante da sua própria casa. Você vai ver o que isso significa, né? Então, que você guarde isso no teu coração e você depois aplique isso na sua oração, tá bom? Na sua oração. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante de Ti, Pai. Ó Deus, e eu creio, Deus, que esse vídeo vai ser visto por pessoas que de repente vão ser desafiadas no seu coração a orar como Asa orou. Orar, Senhor, ó Deus, clamando, orar, Senhor, confiando no Senhor, orar, ó Deus, buscando a presença do Senhor, orar ao Senhor como um Deus pessoal. Ó Deus, se falta isso, Deus, que a decisão possa ser tomada. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero que o Senhor perdoe meus pecados, que o Senhor entre no meu coração, seja o Senhor e Salvador da minha vida. Senhor, abençoa para que a gente possa também contar as nossas vitórias. Vitórias concedidas, ó Deus, ó Pai, pelo Senhor, mas também com a nossa luta, como nós vemos aqui nesse texto, com a nossa participação. Abençoa, Deus, o teu povo nessa noite de sexta-feira, nesse tempo de oração, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, queridos?